começar então as nossas primeiras videoaulas. Uma das primeiras coisas que o homem se preocupou com a Terra foi a respeito do seu formato. Que forma que teria? Historicamente, nós temos vários registros. Temos registros que pensaram que a Terra era chata, depois pensaram que ela era redonda, mais chata que nem uma pizza, depois pensaram que ela era totalmente redonda, como uma esfera. Houve várias hipóteses ao longo do tempo. Hoje, a gente tem vários softwares, existem vários aplicativos de celulares, de tudo quanto é coisa, que podem nos mostrar como é a Terra, como é todo o globo. Hoje podemos viajar dentro do computador. Querem ver? Olhem só. Estamos aqui, ó. Unipampa, Campus Caçapava do Sul. Esse é o Google Earth, uma das ferramentas mais usadas para poder visitar lugares, para poder planejar rotas, fazer o que quiser em torno do mundo. Vamos ver o que o Google Earth nos mostra. Então, vamos começar a dar um zoom out, né? Vamos voltar, nos afastando, como se fôssemos viajar no espaço. Estamos vendo boa parte agora do Rio Grande do Sul. Vamos esperar um pouco para ele carregar. Santa Maria. Ó, podemos ver todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora vamos ver o Brasil. E olhem lá o que começa a aparecer. Uma Terra esférica. Vejam, é tão esférica que eu posso mover para um lado e para o outro. Posso ver a costa da África, posso ver a Arábia Saudita, a Rússia, posso ver todo o globo. Mas a pergunta fica, como que os programadores desse software conseguem ter tanta certeza que a Terra tem esse formato? Como será que é possível? Porque só poderia ser visto a partir do espaço. Um ser humano não pode normalmente ir para o espaço. Poucos homens foram ao espaço poder ver essa visão, poder ter esse privilégio. Mas os programadores conseguiram muito facilmente fazer esse programa e nos mostrar que a Terra é esférica. Como será que se chegou nisso? Como será que saiu de uma Terra plana, chata, uma primeira ideia, até esse modelo atual? Vamos dar uma olhada então, vamos lá para o laboratório. Ok, então como a gente viu lá no escritório, que a gente viu no computador, que lá eles representam a Terra como redonda, quase que perfeitamente esférica. Agora vamos tentar remontar a discussão desde o início, quando o homem começou a se perguntar. Se lembra quando eu falei? Que inicialmente a Terra era idealizada como plana, como chata, como uma mesa. Então vamos usar essa mesa como exemplo. Vamos ver o que seria ao viajar em uma Terra perfeitamente plana, ou seja, sem arredondamento, sem nada. Para isso nós vamos usar um pequeno barquinho. Então vamos representar como se fosse um navio. Um navio viajando de um país para o outro, atravessando o oceano, que é enorme. O que será que aconteceria quando esse navio chegasse no fim da Terra, na borda da Terra? Vamos dar uma olhada então. Eu vou jogar o carrinho, né, que está com o barquinho em cima, vamos ver o que acontece. Vamos ver a mesma coisa agora de outro ponto de vista. Vamos ver o que seria o ponto de vista de alguém na beira da praia, observando, não tendo muita coisa para fazer, observando como que seria esse barquinho navegando atrás do horizonte. Do ponto de vista de um observador na beira da praia. Vou empurrar de novo o carrinho e vamos ver o que vai acontecer. Como que seria a visão de fora, de alguém que observasse esse mesmo fenômeno no espaço? Então vamos pensar, se a ideia da Terra chata não funciona, significa que ela tem que ser redonda. Então a ideia é que ela fosse redonda, de modo que eu pudesse dar a volta ao redor dela e pudesse inclusive voltar no mesmo ponto. É uma teoria interessante. Mas como será que se verificaria isso? Como será que poderia se ver esse comportamento, por exemplo, na beira de uma praia? Então, para isso, eu vou usar uma outra bola maior que vai nos auxiliar, vai nos ajudar nesse comportamento. Vamos dar uma olhada agora, sim. Uma Terra bem grande, né? Enorme de grande, e vamos ver como que seria
Esse mesmo barquinho agora navegando. Vamos dar uma olhada nesse ângulo. Então vejam, ó, a terra parada, idealmente parada, e o barquinho vai se movimentando ao longo dele. Veja o que está acontecendo. Ele está fazendo a curva, ele está acompanhando a superfície da Terra. Ele está navegando através do oceano até que ele desaparece em relação ao ponto original da qual ele saiu. Vamos ver a mesma coisa agora do ponto de vista da praia. O que seria a visão de alguém que ficasse, por exemplo, aqui na beira da praia, observando esse mesmo navio saindo e indo em direção ao seu destino? O que acontece agora quando a gente tem a visão da beira da praia de um observador? Então, eu vou empurrar gentilmente e olhem só o que está acontecendo. Até agora, aparentemente nada, mas você já deve estar começando a perceber. O barquinho vai sumindo e vai sobrando somente a ponta do mastro. Aquela ponta do mastro até que finalmente ela desaparece, não aparece mais. Mas vejam como o barco não desapareceu instantaneamente. Ele foi sumindo aos poucos. Então ele sai de uma posição de total visibilidade e ele vai lenta e gradualmente vai desaparecendo. Isso mostra uma das grandes evidências que mostraram que a Terra, então, ela deveria de ser redonda, mas redonda como uma esfera, né? Ou seja, a pessoa iria viajar ao longo de toda a superfície, podendo inclusive dar a volta, porque era uma das grandes dúvidas da época, até que o primeiro homem conseguiu dar a volta completa em toda a sua superfície, mostrando que era realmente redonda. E a mesma visão no caso de uma Terra esférica. Então veria toda a Terra perfeitamente esférica e olha só o que acontece com o barco. Ele vai simplesmente seguindo a curvatura da Terra. Ele vai indo e ele poderia dar toda a volta. Então vejam, é um modelo que explica um pouco melhor os fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia. Bom, o que nós vimos então foi que a Terra era considerada chata e depois se mostrou bem eficiente a questão da ideia de uma Terra redonda. Mas aí vem uma pergunta: redonda de que tamanho? Redonda gigante, redonda pequena, é esférica. Mas qual é que seria o tamanho dessa Terra? Qual o grau de arredondamento, qual o grau de esfericidade dessa Terra? E isso era uma dúvida que existia em todos os povos que começaram a pensar nisso. Não é uma dúvida moderna, é uma dúvida muito antiga, do tempo dos gregos, do tempo dos romanos. Só que entre os gregos, teve um grego que teve um privilégio de ter acesso a duas pequenas informações. Quem era ele? Erastótenes. Ele era o bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era um dos maiores centros de informação da época. Mandavam escribas para todos os cantos do mundo para copiarem os textos que as pessoas escreviam. Como bibliotecário-chefe, ele tinha a obrigação de ler o que chegava a ele para ele classificar e organizar dentro da biblioteca. E ele teve a sorte de ler dois textos escrito por duas pessoas diferentes, em lugares diferentes. E era um texto simples, era um texto dizendo uma informação considerada até de uma forma banal. Um dos textos dizia assim, que num dia de solstício, de inverno ou de verão, o poço no fundo da cidade de Siene era iluminado. E um outro texto dizia que no mesmo dia, na mesma hora, o poço de Alexandria não era iluminado. Ou o contrário. O que aconteceu que isso chamou a atenção de Erastótenes? Por quê? Como pode dois poços em dois lugares diferentes, no mesmo dia, na mesma hora, serem iluminados ou não no fundo dele?
Isso criava um problema, porque num conceito de terra plana, um conceito como uma terra igualzinha a essa, as sombras têm que ser obrigatoriamente sempre iguais. Vejam, né? A sombra causada aqui por esse poste em Alexandria tem o mesmo comprimento que o poste em Siene. Por quê? Porque a terra é perfeitamente plana. Então um poço cavado aqui na cidade de Siene e aqui na cidade de Alexandria deveriam ser iluminados na mesma condição, na mesma hora, no mesmo dia. Isso levantou uma questão para Eratóstenes: como que seria possível numa terra plana, na mesma hora, no mesmo dia, a mesma situação não acontecer em Alexandria e não acontecer em Siene? Como que isso seria possível? Então ele foi um dos primeiros gregos a terem a ideia de que a terra não deveria de ser chata, mas ela deveria de ser curva. E aí isso explicaria o porquê. Vamos trocar de cena para poder ver o que é que foi que Eratóstenes pensou. Então, a cena pintada, a cena imaginada por Eratóstenes era essa. Numa terra plana, veja o que acontece com esses dois postes, né? Eles estão mais ou menos localizados onde seria Siene e Alexandria na época. Vejam, a sombra é muito curta, mas é quase idêntica nas duas. O que acontecia no registro era que se dizia que as sombras não eram iguais. Então, ou seja, só haveria uma explicação para isso. A Terra deveria de ser esférica ou arredondada. De modo que vejam, ó, lá em Alexandria eu não tenho sombra e em Siene eu tenho. Ou o contrário, se eu ajustar a posição, em Siene eu não vou ter sombra, em Alexandria eu vou ter uma sombra bem grande. Então isso foi uma das evidências para Eratóstenes de que a Terra deveria realmente ser esférica. E como que ele fez para descobrir o grau de esfericidade? Foi muito simples. Ele pegou no mesmo dia em que estava a sombra de Alexandria estava reta, ele mediu o ângulo da sombra causado em Siene. E aí ele descobriu que aquele ângulo dava de 7,2 graus. Vejam, hoje o grau de esfericidade médio da Terra é considerado 7,4. Ele se aproximou muito bem do valor atual, com simples medidas de ângulos. Uma coisa muito simples, trigonometria básica, o conhecimento da época. Então eles conseguiram fazer isso. Ficava ainda outras dúvidas. Qual o diâmetro da Terra? Qual que seria a circunferência? Para resolver isso, o que Eratóstenes fez? Ele pagou para um comerciante caminhar entre Alexandria e Siene na linha mais reta possível. E aí ele mediu a distância entre Alexandria e Siene. Como? Medindo a quantidade de passos. O comerciante sabia quanto que valia o passo dele, e aí ele, sabendo quantos passos tinha entre Alexandria e Siene, ele sabia a distância. Bom, isso fez com que então ele tivesse uma ideia aproximada. Se aquela distância medida, representava 7,2 graus, 360 graus, quanto que valeria? Aí ele fez o cálculo e descobriu este valor que está sendo mostrado aqui na tela. Então vocês vão ver aqui como é o desenvolvimento deste cálculo. É uma coisa muito simples, é uma regra de 3, é uma regra de trigonometria. E ele acertou muito proximamente do valor calculado hoje para a circunferência da Terra. Vejam aqui, comparativamente, a diferença de valor é muito pequena. Então o que acontece? Com um procedimento simples, já na época dos gregos antigos, foi possível saber e ter um bom grau de precisão entre o grau de esfericidade da Terra e as dimensões que ela teria. Claro, não ficou só por isso. A gente já vai ver que a coisa evoluiu. Então já verificamos que a Terra pode ser considerada como esférica. Isso foi aceito. Não foi fácil. Por quê? Foram anos, centenas de anos discutindo que forma que teria a Terra, até finalmente ser aceito que ela poderia ser redonda como uma esfera. E isso permaneceu durante anos, sendo representado exatamente como essa bola.
uma esfera perfeita. Mas daí chegou Newton. Newton, como todo bom físico, começou a se questionar a respeito da forma da Terra. Ele estudou isso durante muito tempo. E ele viu que tinha um pequeno problema. Por quê? Tudo bem, a Terra seria esférica, mas sabia-se que ela tinha uma rotação. Ela rodava em torno do próprio eixo. Ao pensar nisso, Newton verificou que os polos aonde tinha o eixo de rotação da Terra, a rotação era menor do que próximo ao Equador, que deveria girar com mais rapidez, com maior velocidade. Como é que ele verificou isso? Como é que ele conseguiu imaginar isso? Reduzindo a Terra primeiro a um disco. Então vamos reproduzir um pouco a ideia dele. Venham para cá e olhem aqui nesse toca-disco. Venham para cá. Ok, então o que Newton fez? Ele pensou primeiro num disco plano, que roda em torno de um ponto central, no caso, um eixo de rotação. Até aí é coisa simples. Vamos ver o que acontece. Eu tenho esses pontos que estão distantes em relação ao centro, com distâncias mais ou menos iguais. Vamos ver o que acontece com esses pontos quando eu ligo o toca-disco e eles começam a rodar. Olha lá. O ponto mais interno parece que viaja a uma velocidade um pouco menor. O ponto mais externo, por sua vez, veja como ele tem que caminhar muito mais rápido para percorrer a mesma volta no mesmo período de tempo. Newton raciocinou assim: se a borda externa tem que caminhar mais rápido, tem uma velocidade maior, então as forças envolvidas na borda são menores do que no centro. Como é que a gente pode verificar isso? Como essa mudança da velocidade naquele ponto pode influenciar? Vamos usar um pequeno boneco. Vamos começar colocando o boneco aqui, na posição mais próxima do centro. O que vai acontecer com o boneco neste momento? Vamos ligar o toca-disco. Olha lá, o boneco está andando, ele está girando em torno do ponto central, o eixo de rotação. Não houve problema. Vamos colocar um pouco mais longe, na segunda marca. E, ok, sem problemas nenhum. Vamos mudar para a terceira marca. E ainda não acontece nada. Ele caiu porque parou repentinamente. Vamos passar agora para esta marca aqui, quase na borda. O que será que vai acontecer? Vejam, ele cai. E se eu botar na última marca ainda, ele caiu mais rápido. Então, quanto mais distante do centro, maior a velocidade da borda do disco. O resultado é que isso vai criando tensões nesse disco. No caso, como o material ele é quase inelástico, ele não estica, a gente não percebe nada. Mas e se o material fosse elástico? Significaria que essa borda tenderia a ir para fora, porque ela está tentando sair constantemente na tangente desse círculo. O que aconteceria é que quanto mais rápido ele gira, maior seriam essas forças. Ok, tudo bem, isso num disco. E na Terra, o que isso teria a ver? Vamos voltar lá para a bola, vamos voltar lá para a esfera e vamos ver o que aconteceria essa mesma diferença de movimento numa esfera. Então, o que seria a influência de Newton na Terra? Desde a sua formação até o seu estado atual. Afinal de contas, é uma esfera que gira em torno do próprio eixo, o que explica o dia e a noite. Então, o que Newton tenta explicar é que o modelo de uma esfera perfeita não é compatível com uma esfera que gira. Por quê? Vejam, se no Equador a velocidade é maior, eu tenho forças maiores do que no polo, em que as forças são menores, onde o giro é menor. O que acontece é que no plano seria esticar aquele círculo, aumentar o diâmetro. O equivalente na esfera seria o quê? Aumentar o diâmetro do Equador. O que isso aconteceria? Aconteceria que agora, em vez de um modelo esférico completo, perfeito, eu teria uma esfera achatada, no qual os polos agora não teriam o mesmo grau de esfericidade, e seriam mais achatados.
E olha lá o que acontece com o Equador. Ele ficaria maior, ele ficaria mais redondo, mais abaulado. Então esse é o modelo de Newton, é um modelo na qual a Terra não seria perfeitamente esférica, ela seria um elipsoide de revolução, ele seria levemente achatado nos polos. Isso levou-se anos até conseguir se comprovar isso, realizar medidas onde realmente fizesse. Ao contrário do exemplo de Aristóteles, que simplesmente comprovou que a Terra era esférica, mas sem se preocupar com a rotação, o modelo de Newton precisaria de medidas mais precisas, né? Grau de achatamento diferente nos polos do que no Equador. Então isso foi a grande dificuldade. Quando finalmente conseguiram fazer as medidas, verificaram que a teoria de Newton era mais prática do que o que se esperava. O modelo de Newton, então, coloca uma novidade, uma Terra esférica. Mas em todos os lugares, como no Google, quando a gente começou essa videoaula, no Google mostrou uma Terra esférica. Por quê? Esse grau de achatamento ele é pequeno. Bom, e daí? O que isso tudo resultou? Resultou que são conhecimentos que possibilitaram que pudesse fazer aquele programa, que ele pudesse representar a Terra exatamente como ela é, ou o mais próximo possível, e possibilitou outra coisa, que qualquer pessoa pudesse ter isto em casa. Um globo representando todos os lugares na Terra. Um globo que já foi usado como orientação, um globo que já foi usado nas escolas, um globo que ainda é usado, mesmo que por curiosidade. Ele tem suas restrições, ele tem o tamanho, ele tem essa forma. Mas vejam bem, resolvido todas essas questões a respeito do grau de esfericidade, do tamanho, do diâmetro entre polos, do diâmetro do Equador, podemos ver agora nessa representação da esfera da Terra, que representa todos os nossos países que conhecemos até hoje, podemos ter uma curiosidade agora. Por que a América do Norte, assim como a América do Sul, onde nós vivemos aqui no Brasil, está tão distante da Rússia, tão distante da África? Por que existe esse espaço no meio que a gente chama de oceanos, mares? Por que será que a forma do continente africano acaba se aparecendo tanto, se assemelhando tanto com a costa brasileira? Bem, isso já é assunto de outra aula. A nossa próxima videoaula vai tratar exatamente dessas questões. A próxima etapa que nós vamos entender agora é a respeito da dinâmica desta Terra, desse globo que tem um mecanismo interno que gera esses nossos continentes, esse ambiente que a gente vive. Então, até a próxima nossa videoaula, quando então veremos a respeito dos continentes.